Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e nessa devocional de hoje estaremos estudando sobre a sétima bem-aventurança. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Fique comigo até o final, você aprenderá qual o valor conflitante dessa bem-aventurança, qual a promessa e como desenvolver essa bem-aventurança. Como se tornar na prática um pacificador. Fique comigo até o fim para aprendermos com essa devocional da sétima bem-aventurança. Bem-aventurado os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Eu quero observar com você esta sétima bem-aventurança, olhando para o texto que temos a seguir. A citação bíblica do Antigo Testamento é Isaías 57, versículo 19, e eu quero ler para você. Como fruto dos seus lábios, criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto. Diz o Senhor, eu o sararei. Não temos nenhuma dúvida de que para nos tornarmos pacificadores, precisamos ter relacionamento com Cristo. Lembre-se, bem-aventuranças são virtudes do caráter que Deus quer imprimir em nós para nos tornarmos sal e luz na terra. Para sermos testemunhas de Cristo é necessário. Então, entenda isso. Cada cristão precisa evidenciar a virtude de ser um pacificador. E eu e você somos chamados para isso. Bem-aventurados pacificadores. E eu quero chamar a sua atenção para Isaías 60, versículo 17. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Se tem algo que precisamos entender é que Cristo será esse pacificador, Cristo será esse governador. Essa citação de Isaías 60, 17 é uma citação do período do milênio, quando a igreja reinará com Cristo. Eu creio nisso. Eu creio que o milênio ainda virá. Por isso, essa palavra de Isaías 60, versículo 17, se aplica à nossa realidade no futuro. Farei da paz o seu dominador, da justiça o seu governador. Há um valor conflitante, como em todas as bem-aventuranças, há um valor terreno conflitante. E o valor terreno conflitante nesta bem-aventurança é buscar o bem-estar pessoal sem a preocupação com o caos que o mundo vive. Eu e você precisamos lembrar, nunca foi tão necessário nós falarmos sobre a paz e sermos pacificadores. Esta bem-aventurança é atualíssima. Vemos o mundo no caos, vemos o mundo em guerra, e isso está profetizado em Mateus 24, que haveria guerras e rumores de guerra, pai contra filho, filho contra pai. Este é o princípio de dores. Então, nós não podemos deixar de olhar para a palavra de Deus, porque a palavra, ela se explica e ela se completa. E eu preciso olhar com você com carinho. Volto ao versículo de Isaías 60, 17. Farei da paz o seu dominador e da justiça o seu governador. Essa é a citação no Antigo Testamento para esta bem-aventurança, sétima bem-aventurança. Uma outra questão que eu quero ressaltar para mim, para você, é que a promessa está no próprio versículo. Há uma promessa para essa bem-aventurança, e a promessa é: serão chamados filhos de Deus. Mas também podemos aprender nessa bem-aventurança como desenvolver esta bem-aventurança. E aí nós precisamos ler esses dois textos, se possível. Quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Este versículo de Romanos 12, 18, se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens, mostra que nós precisamos ser
pacificadores. É um dever de todo cristão se tornar um pacificador. Vamos para o próximo texto? Hebreus 12, versículo 11. Eu gosto de pensar nesse versículo porque Hebreus 12, 11 vai falar de disciplina, do que Deus realiza a disciplina com filhos. Nós nos tornamos filhos. Lembra que a bem-aventurança tem uma promessa? Os pacificadores serão chamados filhos de Deus. No relacionamento com Deus, por sermos filhos, ele nos disciplina. E a disciplina gera paz. Interessante, né? Como que a disciplina é importante. Olha o que diz Hebreus 12, versículo 11. Toda disciplina, com efeito no momento, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico. Olha a paz aí. Fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados. Fruto de justiça. Então, querido, a disciplina gera a paz. Quando nós estamos caminhando na direção da paz, um pacificador, ele precisa ser disciplinado, corrigido, e a correção e disciplina é por amor. Deus ama e porque nos ama, nos disciplina. A disciplina nunca é castigo, a disciplina é por amor, ela corrige. Toda vez que você precisar corrigir o seu filho ou a sua filha, lembre-se disso, a correção deve ser feita em amor. A motivação tem que ser o amor. A correção tem esse objetivo. A paz, ela é reconciliadora. E a paz, para se tornar reconciliadora, ela precisa de gerar perdão. Então, perdão e paz vão andar juntos. Quando eu perdoo, a paz é reconquistada, a paz é estabilizada, a paz entra em vigor. E eu e você precisamos ser os agentes pacificadores para este mundo tenebroso em que eu e você vivemos. Somos chamados para pacificar. Isso deve ser uma ação ativa. Romanos 12, 18 diz que nós devemos buscar a paz, seguir a paz com todos. O verbo seguir aqui no grego, ele tem a força de perseguir. A ideia é que eu, como pacificador, eu preciso ser um agente ativo na sociedade e na igreja. Eu preciso propositalmente ser um agente da paz. E a ideia de seguir a paz aí, o verbo seguir, ele tem a ideia de que eu seja um perseguidor da paz, alguém ativo, alguém proativo para ver a paz sendo publicada, divulgada, sendo encarnada na minha vida. Se eu for um pacificador, as pessoas ao meu redor se sentirão bem, serão abençoadas, serão felizes. Por isso que a tríade do fruto do Espírito vai incluir amor, alegria e paz. E eu quero lembrar a você, paz é fruto do Espírito. Só os filhos de Deus podem, então, desfrutar da verdadeira paz. Amor, alegria e paz. Essa primeira tríade tem um segredo. John Stott nos ensina que amor, alegria e paz é fruto do meu relacionamento com Deus. Se eu tenho um relacionamento pessoal com Deus, íntimo, profundo, que me leva para a maturidade, eu vou evidenciar o amor, a alegria e a paz no meu caráter. São marcas que devem ser claramente reconhecidas na vida daquela pessoa que nasceu de novo. E eu e você temos esse privilégio de ter conhecido a Cristo e ter nos tornado filhos de Deus, por isso temos essas marcas no nosso caráter. Amor, alegria e paz deve ser marca e será marca evidenciada por aqueles que nasceram de novo e que gozam de um relacionamento pessoal com Deus. A primeira marca de um pacificador é que ele tem uma visão inteiramente clara e nova sobre si mesmo. Ele não olha mais para o seu poderoso eu. O poderoso eu morre, ele é diminuído. Por isso João escreve, João 3,30, é necessário que ele cresça e eu diminua. A ideia aqui é que quando eu, cheio do Espírito, cheio de paz, me tornando um pacificador, o meu ego é diminuído, porque o meu ego quer atrapalhar essa caminhada. Minha velha natureza não deseja ser um pacificador. Minha velha natureza quer ao contrário,
vai pensar egoisticamente em mim, somente em mim, sem lembrar das pessoas que necessitam da minha ajuda e da minha ação neste mundo. Eu e você somos chamados para pacificar e nós somos agentes pacificadores. Eu quero ler com você esse texto de Marcos, capítulo 10, versículo 43 a 45. Quando Jesus aborda esse texto de Marcos 10, 43 a 45, ele está mostrando que a morte do eu é necessária. Você sabe, esse contexto é uma disputa entre os filhos do trovão. A sua mãe queria que um ficasse à sua direita e outro à sua esquerda quando Jesus reinasse. Na cabeça dela, Jesus reinaria terrenamente, seria um reino terreno. Ele disse: meu reino não é deste mundo. Olha o que Jesus explica em Marcos, capítulo 10, 43 a 45. Mas entre vós não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos servirá. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Preste atenção, versículo 45. Pois o próprio Filho do Homem, Jesus está falando dele, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esta foi a grande missão de Jesus Cristo, dar a vida dele em resgate daqueles que crerem nele. Por isso, querido, o valor conflitante é o meu ego. Eu preciso esquecer o meu ego, eu preciso anular esse poderoso eu para que eu possa me tornar um agente pacificador, para que a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa realmente guardar e dominar o meu coração e minha mente, e assim me tornar um homem espiritual para a glória de Deus. Eu gosto de pensar nesse slide que Martin Lloyd Jones nos ajuda a entender sobre as bem-aventuranças. Martin Lloyd Jones diz que há uma duplas que uma gera a outra na questão das bem-aventuranças. Por isso que eu acho fantástico estudarmos as bem-aventuranças. A ideia que Martin Lloyd Jones nos mostra no seu livro sobre o Sermão do Monte, ele diz que o humilde se tornará manso, os que choram se tornarão misericordiosos e os mansos se tornarão pacificadores. Isso não é obra do meu coração, não, eu não produzo isso em mim. Eu não me torno altamente humilde porque eu tenho essas aptidões. Não, são aptidões geradas em mim por marcas de um discípulo de Cristo que eu preciso ser e quero ser. Então, essas marcas das bem-aventuranças, elas andam em duplas. E eu quero recapitular isso com você, porque eu julgo ser muito importante. O humilde se torna manso, os que choram se tornam misericordiosos e os mansos se tornam pacificadores. Você e eu somos chamados para mostrarmos isso ao mundo. Por isso que as bem-aventuranças é algo tão precioso e que nós precisamos olhar com todo carinho e todo cuidado. Não se engane, promover a paz é um empreendimento custoso. Querido, não é fácil. Eu não estou sendo romântico e não quero ser romântico. Nunca foi fácil ser um agente da paz, mas é um dever. A ideia, toda vez que a Bíblia mostra a paz e nos chama para sermos pacificadores, é uma ação ativa, não é algo passivo. Eu não sou chamado pacificamente para me tornar um pacificador. É algo ativo, eu preciso mostrar isso nas minhas atitudes. Por isso que Dietrich Bonhoeffer, no seu livro Discipulado, ele usa a expressão graça barata. E ele vai dizer que a graça barata é diferente da graça preciosa, porque a graça barata, ela perdoa o pecado. A graça preciosa perdoa o pecador. A paz barata, ela também pode existir, porque a paz barata gerará um perdão barato, uma reconciliação falsa que não é verdadeira. A verdadeira reconciliação, ela só é possível quando a paz é implementada no relacionamento. E para sermos pacificadores, precisamos perdoar, e para perdoar, precisamos ter o Espírito de Deus habitando em nós, para nos tornarmos, assim, pacificadores para a glória de Deus. Eu quero já caminhar para o fim com você e responder esta pergunta: como é um pacificador na prática?
E aí nós vamos precisar ir para Tiago 1,19. Tiago 1,19 nos informa a seguinte verdade: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, como eu posso me tornar um pacificador na prática? Aprenda a falar somente o necessário. Este versículo de Tiago 1,19 nos mostra um fato relevante. Fale menos e ouça mais. 2 ouvidos, uma boca. O porquê que nós temos 2 ouvidos? Porque precisamos ser bons ouvintes. Ah, como nossa sociedade está carente de bons ouvintes. Quanto mais pessoas quebradas, influenciadas pela ansiedade, que é a doença deste século, pela síndrome do pânico, pelas dores emocionais que essas doenças têm trazido, não só a cristãos, mas também a não cristãos, como precisamos de ouvintes. Seja um ouvinte, esmere-se em ouvir. E para ouvir, nós precisamos ouvir com o coração. Então, um pacificador precisa aprender a falar menos e ouvir mais. É necessário isso. E isso vai gerar em nós alguém que não reivindica os seus direitos e que não revida, não tem um coração amargo. Uma pessoa que não é pacificadora, ela é grosseira, ela pode se tornar uma pessoa muito amarga, e isso será bem ruim para o relacionamento dela com as pessoas. Por isso, eu insisto com você, eu insisto, nesta manhã, eu peço a você, ore para que Deus dê a você esse espírito pacificador. Insista nessa ideia. Não será fácil, mas insista, é possível nos tornarmos pacificadores para a glória de Deus. Encerrando o nosso tempo de hoje, eu quero agradecer você por estar comigo até este momento e lembrar que no próximo devocional estudaremos sobre a última bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Mateus 5, de 10 a 12. Eu aguardo você e quero terminar este momento com você lembrando a nossa frase do nosso canal. Tenha sempre esperança. Deus abençoe sua vida, Deus te guarde, Deus te torne um pacificador. O que aprendemos hoje é possível praticarmos. Um forte abraço e até o próximo episódio.